Hoje a gente vai mergulhar fundo num arsenal de técnicas psicológicas e muito bem calculadas. Não estamos falando de um relacionamento que deu errado, não. Isso aqui é um verdadeiro manual de estratégias usado por um tipo muito, mas muito específico de predador. E essa é a ideia central de tudo. É sobre uma mentalidade que opera num nível de frieza, de cálculo, que a maioria das pessoas nem consegue imaginar que existe. E olha, os números são bem alarmantes. As fontes mostram que, embora a maioria identificada seja de homens, o perigo que essas pessoas representam é universal. A ameaça é real e está muito mais presente do que a gente pensa. Ok, o ponto crucial aqui é o seguinte: a violência é invisível. Não tem hematoma, não tem prova física nenhuma. A arma é a psicologia. E o campo de batalha é a mente da vítima. Tudo projetado para fazer alguém duvidar da própria realidade. Para a gente entender como isso funciona, essa análise foi dividida em 4 partes. Vamos dissecar o perfil, as 2 fases principais da manipulação e, por fim, um aviso que todo mundo precisa ouvir. Certo, vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender quem é exatamente esse predador e por que é tão difícil de perceber quem ele é. Basicamente, existem 2 tipos principais. Tem o explícito, o overt, que é aquele clássico, que todo mundo bate o olho e reconhece. Mas o perigo de verdade mora no oculto, o covert. Ele se disfarça de vítima, sabe? Age nas sombras, e as táticas deles são bem mais sinistras. E o que é realmente assustador é que, segundo estudos, 97% das vítimas não reconhecem esses ataques silenciosos até ser tarde demais. O abuso é tão bem mascarado que passa totalmente despercebido. E é aqui que tá o pulo do gato. A manipulação vem embrulhada para presente, sabe? Numa camada de suposto amor e preocupação. A confusão mental é tão grande que a vítima começa a achar que o problema é com ela e não com quem está abusando. Bom, isso nos leva direto para a primeira fase do ataque. É o comecinho do ciclo, quando a armadilha é montada com uma precisão quase cirúrgica. A primeira técnica é o famoso love bombing, ou a bomba de amor. É uma avalanche de atenção, de presentes, de declarações. O objetivo aqui não é o amor, é criar um vício, uma verdadeira overdose de dopamina que torna a vítima quimicamente dependente do predador. Frases assim são um clássico. Elas criam essa sensação de uma conexão única, quase predestinada. É o auge da idealização. É o anzoro que prende a vítima emocionalmente, bem antes de a segunda fase começar de verdade. Agora, a fase 2. Uma vez que a vítima já está presa, o predador começa a usar o seu kit de ferramentas de controle psicológico. A ferramenta principal é o gaslighting. O nome, para quem não sabe, vem de um filme bem antigo onde um marido manipula o ambiente para a esposa achar que está ficando louca. O objetivo é exatamente esse: destruir a confiança da vítima nela mesma, até ela se tornar completamente dependente da versão da realidade do manipulador. Frases como "isso é coisa da sua cabeça" ou "você está exagerando demais", essa é a munição do gaslighting. Elas vão negando a realidade da vítima pouco a pouco, até a pessoa não saber mais no que acreditar. Logo em seguida vem os Flying Monkeys, os macacos voadores. É uma referência ao Mágico de Oz, onde os macacos faziam o trabalho sujo da bruxa. Aqui, o narcisista recruta amigos e familiares, muitas vezes sem que eles percebam, para agirem como seus aliados. O resultado? O isolamento total da vítima. Agora, uma tática que é brilhantemente sinistra é o método DARVO. É uma sigla em inglês: Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. Ou seja, negar, atacar e inverter os papéis. Quando confrontado, o narcisista primeiro nega tudo, depois ataca quem o acusou e, por fim, ele se coloca no papel de vítima, fazendo com que a pessoa que o confrontou saia da conversa pedindo desculpas. É inacreditável. Outra ferramenta é a projeção. Basicamente, o narcisista acusa a vítima de fazer exatamente o que ele está fazendo. Se ele está traindo, ele acusa a vítima de ser infiel. É um mecanismo de defesa usado como arma, para manter a vítima sempre na defensiva, sempre confusa. O future faking, ou a falsificação do futuro, essa é a corrente invisível que prende a vítima. São as promessas de casamento, de mudança, de uma vida perfeita. Essas promessas mantêm a pessoa presa pela esperança, sabe? Esperando por um futuro que o narcisista nunca teve a menor intenção de entregar. E se por um milagre a vítima consegue escapar, aí entra em cena o hovering. O nome vem de uma marca de aspirador de pó.
E é exatamente isso. Uma tentativa de sugar a pessoa de volta para o ciclo de abuso, com mensagens desesperadas, falsas promessas de mudança e muita chantagem emocional. E tudo isso nos leva à parte final, a verdade central por trás de todas essas técnicas, o aviso final. E aqui está a revelação mais brutal. Narcisistas não formam laços de amor. Eles veem as outras pessoas como objetos, como fontes de suprimento para alimentar o próprio ego. Assim que a fonte se esgota ou se rebela, ela é simplesmente descartada. E os danos, nossa, são profundos e duradouros. Estudos recentes, como um de 2024, já documentam as consequências. Transtorno de estresse pós-traumático complexo, depressão severa e uma dificuldade permanente de confiar nos outros e em si mesmo. Por isso, a regra de ouro é esta. Se alguém reconhece 3 ou mais dessas técnicas em um relacionamento, isso não é sinal de uma fase ruim. É um sinal claro de um padrão de abuso psicológico sistemático. E é essa a questão que fica no ar. Esses predadores estão por aí, ativos, aprimorando seu manual e procurando o próximo alvo. Ter consciência sobre essas táticas não é só conhecimento, é uma defesa essencial. A pergunta não é se eles existem, mas quem será a próxima pessoa a cruzar o caminho deles.